Brasília agora, o ministro Fernando Haddad conversa com jornalistas, conversa com a imprensa e a gente acompanha também. Vamos conferir. No caso do setor de combustível, que você tem toda uma distribuição irregular, lavagem de dinheiro, uma série de subprodutos dessa atividade ilegal. E a lei do devedor contumaz, que é prioridade desde o primeiro ano, nós estamos em negociação com o Congresso, ela finalmente foi à votação ontem em caráter terminativo, porque, pelo que eu entendi, não houve nenhuma alteração de redação. E não tendo havido alteração de redação, não precisa voltar para o Senado. Então vai a sanção do presidente e eu acredito que seja uma muito boa notícia para os contribuintes sérios, né, que querem se manter na atividade, mas que querem práticas concorrenciais justas e leais. Essas empresas vão poder ser fechadas, qual a consequência imediata? Já tem uma lista das primeiras empresas que vão poder ser encerradas? Você, na verdade, está criminalizando essa atividade. Essa atividade agora ganha, por isso que também é uma lei complementar e tal, ela ganha um impulso muito grande no sentido de regularizar de uma vez por todas. Então você não vai ter mais esse tipo de atitude no judiciário, busca de liminares. Comprovou, segundo a lei, que o devedor é contumaz, ou seja, ele está prejudicando toda a sociedade pelas ações ilegais, você pode chegar ao fechamento da empresa. Você tem uma lista das primeiras empresas sendo fechadas? Nós não temos uma lista do que vai ser fechado, porque nós vamos começar a trabalhar com a lei agora. Mas nós temos no radar da Receita Federal, os devedores contumazes já são conhecidos. Mas nós não tínhamos instrumentos para agir contra eles, justamente por causa dessas brechas na legislação. E agora não. E aqui o objetivo tem um impacto arrecadatório? Tem, né? A sonegação de tributos aí é da ordem de algumas dezenas de bilhões de reais, né? Então, sobretudo nos estados, menos na União, mas envolve muito ICMS, muito ICMS, e no caso federal, até muito IPI, né? Envolve muito IPI que não é pago. Qual o valor disso? Olha, nós podemos... de um setor, nós estamos falando em 28 bilhões de reais, de um setor apenas. Mas lembrando que mais da metade disso é estadual, é da esfera estadual. Mas pode não paga, né, ministro? recuperar? Não, né? Mas a questão não é que a pessoa não vinha pagando e quebrando as empresas. É que agora a pessoa pode até continuar não pagando, mas ela vai ter que sair da atividade e vai ter que responder criminalmente. Então, o jogo muda e por isso que a pressão desses setores para que não fosse aprovado durou 7 anos, 7 ou 8 anos. Isso também vai contribuir para fechar as contas do ano que vem? Olha, nós não temos, a Receita tem muita dificuldade em calcular o impacto de curto prazo, porque vai exigir uma mudança de comportamento desses setores e qual é a nossa capacidade repressiva no curto prazo para coibir esse tipo de atividade ilícita. Mas no médio prazo vai ter um impacto importante, tanto para os estados produtores, né, São Paulo e Rio, muito afetados pela atividade ilegal. Então são os estados que realmente vão se beneficiar rapidamente. Aliás, já estão se beneficiando com a Poço de Lobato e com a Carbono Oculto e Cadeia de Carbono. As 3 operações já resultaram em aumento de arrecadação em São Paulo e Rio de Janeiro. Ministro, ontem a Câmara aprovou o devedor contumaz, mas também aprovou a anistia pelo 8 de janeiro, redução das penas pelos envolvidos no 8 de janeiro e também a trama golpista. Qual a sua opinião sobre isso, uma vez que o governo já tinha se manifestado contra o... Olha, eu vou deixar para outro ministro. Ministro, com relação ao orçamento de 2026, que o Mota falou que deve votar... Eu acredito... Qual a expectativa assim, do governo com relação ao orçamento do próximo ano? Olha, ainda para fechar o orçamento, nós temos que votar uma lei, né, que é a que foi proposta pelo Congresso Nacional, inclusive, em substituição ao IOF, né, que era o corte linear, segundo a emenda constitucional 109, que está em vigor há muitos anos e ninguém tomou providências para aplicá-la na prática. O Congresso se dispôs a iniciar esse trabalho de corte linear, uma vez que o gasto tributário no Brasil beira aí 800 bilhões de reais, nós estamos falando de 20, nada comparável, mas é um começo. E isso é essencial para fechar a peça orçamentária.
Então, está dependendo disso para fechar o ano. E, obviamente, que a última perna da reforma tributária que está pronta. Voltou do Senado porque houve alteração, mas o deputado Benevides está encarregado de apresentar o relatório, já pactuado aqui conosco, e a gente botar o sistema operacional dia 1º de janeiro, que fica um ano em experiência. Então, nós temos uma chance muito boa de, voltando essa última perna da tributária, colocar no sério para o sistema operacional, um ano de tranquilidade para testar o modelo, testar o sistema operacional. Esse é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dando uma entrevista ali coletiva para os jornalistas em Brasília, e nós trouxemos o trecho em que ele falou da aprovação da lei do devedor contumaz. Segundo ele, foi votada sem alterações, deve ser sancionada pelo presidente Lula. Segundo ele, beneficia toda a sociedade, especialmente estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que serão beneficiados com mais arrecadação. O ministro também falou que a Receita tem um mapeamento completo desses devedores contumazes que agora deverão sair de suas atividades em virtude de tentarem burlar os impostos federais. Daqui a pouco a gente traz um resumo do que disse mais o ministro Haddad.